YouTube, bem-vindos a mais uma História Mais Leitura Obrigatória. Nosso novo quadro do Jota Explica. Seguimos a lista obrigatória da FUVEST e vamos abordar hoje Carlos Drummond de Andrade com Claro Enigma, que é de 1951. Qual que é o contexto histórico do Brasil em 51? Não parece até que foi de propósito, mas não foi. É a continuação do vídeo anterior, porque é o segundo governo de Vargas. É a segunda vez que ele vai assumir o poder nacional, dessa vez democraticamente, eleito com 48,7% dos votos. É uma passagem muito triste de Getúlio, uma vez que ela vai terminar com o suicídio do mesmo, né? Triste, muito triste mesmo. Qual que é o contexto histórico do Brasil? Bom, a gente tem uma tensão política, social, econômica muito grande. Tudo estava muito ruim. Porque vamos pensar em mundo, a gente vem de um cenário pós-guerra, pós aquele horror que foi o Holocausto, né? A Alemanha nazista. Então, as pessoas estavam muito insatisfeitas. Não tinha como você estar de fato feliz, né? Não tem como você estar fazendo, sei lá, soltando fogos, dando piruetas com tudo que aconteceu. E no Brasil não era diferente, porque as coisas não estavam boas. Getúlio, ele não consegue ficar longe da política. Então, mesmo quando ele estava afastado, né, teoricamente, foi deposto depois do Estado Novo, ele nunca saiu dos bastidores da política. Ele foi costurando o seu retorno até que ele vem de forma democrática. Só que duas coisas que a gente vai destacar. Primeiro, ele foi genial no seu discurso de campanha, porque ele adotou um discurso em cada estado, ele adequou o seu discurso com a regionalidade de onde ele ia. Tem aquela frase emblemática dele no Rio de Janeiro falando que uma vez que ele fosse eleito, o povo subiria o catete com ele, né? Por que emblemática? Porque o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, era onde estava concentrada de fato as pessoas comunistas, né? Tinha um alinhamento político com o comunismo muito forte. Então ele falar que o povo subiria o palácio com ele tem um apelo social gritante. Não só social, psicossocial, psicopolítico social, uma coisa assim forte. Só que ao mesmo tempo ele tinha uma oposição mais forte ainda do que essa tentativa de retomar o poder. Essa oposição era organizada pela União Democrática Nacional, UDN, que tinha como principal locutor aí dessa oposição toda Carlos Lacerda. Assim, você já sabe onde eu tô querendo chegar, né? Óbvio que sabe. A tentativa de assassinato de Carlos Lacerda, que acontece bem mais à frente, né? E a gente já tá falando de 54, mas já vamos adiantar mesmo. O que acontece? A oposição era muito forte e a imprensa também aos ataques a Getúlio. Era todo dia um monte de notícia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Ainda mais depois que foi descoberto que uma determinada imprensa recebia dinheiro do governo para não denunciar, para não atacar. Então tudo foi se intensificando. Eu já falei que existe uma tensão social muito grande, estava dando tudo errado no Brasil. Nesse segundo governo ocorre a criação da Petrobras e da Eletrobras. Isso era para ser uma coisa boa, mas você acaba indo de encontro, não ao encontro, de encontro com os interesses dos Estados Unidos, porque eles já tinham duas empresas semelhantes que eles queriam implementar aqui no Brasil, e Getúlio vai contra tudo isso e cria as empresas estatais com essas finalidades da Petrobras e da Eletrobras. Então a gente tem uma tensão política muito grande, tá tudo dando errado, tá tudo irritante, tá tudo pesado, para vocês entenderem quando eu falar de Claro Enigma, tá bom? Por isso eu tô frisando isso. Tá tudo irritante, tá tudo muito pesado, sabe? As coisas estão dando errado e de uma forma muito grande. A gente vem de um pós-guerra, ninguém tá feliz, absolutamente ninguém tá feliz. A gente tem duas coisas antes de chegar no suicídio. Primeiro, Getúlio coloca o João Goulart à frente do Ministério do Trabalho, né, o Jango, porque ele tinha um apelo sindical muito grande. E ele queria resolver minimizar as tensões sociais que a gente estava vivendo, que eu já frisei para vocês. Jango tem a ideia de colocar o reajuste de 100% no salário mínimo. E aí a sociedade explode e fala: que é isso, Getúlio? Pelo amor de Deus. Principalmente a ala militar. Porque tinha a questão dos soldados, né, que eles iam ficar com o salário equiparado com as grandes patentes do exército.
Todo mundo fala, Getúlio, você tá louco? O que você tá fazendo? Que não sei o que, não sei o que lá. Absolutamente toda a ala do governo de oposição, todo mundo fica enfurecido com essa medida do Jango, ele é mandado embora. Getúlio sofre um pedido de impeachment que não é concluído, ele não é empichado, ele não é retirado do poder, mas ele sofre uma tentativa de impeachment que não dá certo. Presta atenção na história do Brasil, porque ela tem o hábito de se repetir a todo momento. Todo momento. Adiantando a história, dia 5 de agosto, a gente tem a tentativa de assassinato do Carlos Lacerda. Na verdade, quem morre é seu segurança. E a ordem do ataque, da emboscada, foi dada dentro do Palácio do Catete, que era o palácio presidencial. Mas não foi dada por Getúlio, mas não tinha como ele não ficar vinculado a essa tentativa de assassinato. É onde tudo piora, a galera fica pedindo para ele renunciar, a mídia pedindo para ele renunciar, e no dia 24 de agosto a gente, infelizmente, tem a data de suicídio do Getúlio Vargas. E aí muda completamente a história. É uma comoção nacional, porque o cara tirou a própria vida, não estava mais aturando todas as coisas que estavam rolando, a forte oposição, forte ataque da imprensa. E a população brasileira se revolta contra todo mundo que perseguiu Getúlio Vargas. Carlos Lacerda tem que sair fugido do Brasil, ele só volta quando a situação fica em panos quentes, porque ele estava sendo ameaçado. O velório de Getúlio, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Então esse é o contexto histórico que a gente tem. Pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo todo irritado, o mundo todo amargurado. No Brasil estava pior ainda, que a gente termina a Era Vargas com o suicídio dele, infelizmente, na sua segunda passagem, né, como presidente, agora eleito democraticamente, com 48% dos votos e por aí vai. Agora vamos falar do livro. Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade. De Claro, a gente só tem um nome. É um livro que vai reunir 40 poemas. Isso, são 42 poemas divididos em 6 partes. Assim, é difícil. Se vocês procurarem vídeos sobre Claro Enigma, todo mundo vai estar falando que é difícil, porque realmente é difícil. São poemas que você lê. E poema, assim, já é uma coisa pessoal, né? É difícil. Como que vai ser cobrado no vestibular? Porque poema é interpretação pessoal. Eu tenho que estar disposto a esse tipo de conjuntura textual e tenho que entender, mas eu vou entender o que eu consegui absorver. Eu vou absorver uma coisa, você outra e por aí vai. Então, assim, por isso que é importante você saber o contexto histórico daqui de Claro Enigma, porque às vezes pode cair relacionado ao contexto histórico. Tipo, por que Carlos Drummond escreveu uma coisa tão difícil de ser compreendida? Será que o nosso momento era assim também? Acabei de falar pra vocês como era. Mas assim, voltando. Vocês precisam de paciência pra ler isso. Porque assim, é um tom de tédio que vai permear todos esses 42 poemas. Você vai ler, reler, não vai te atrair de primeira. Eu gostei, mas eu sou do contra. Eu separei diversos poemas que eu gostei, mas é o que eu falei, é pessoal. Eu vou até pedir pro João colocar O Chamado, que é o poema que eu mais gostei. Coloca o Chamado aqui na tela, João, e deixa aí na tela. O Chamado. Vamos prestar atenção. O que eu interpretei do Chamado, que ainda tá aqui na tela. João, não tire o Chamado da tela, por gentileza. Eu achei maravilhoso. Por quê? Primeiro, o título vai repetir a última palavra do poema. Então, eu lendo o poema, isso já é uma coisa que eu faço, eu tenho que focar nisso aqui, eu tenho que fazer um recorte disso aqui. Por que o chamado está destacado no título e na última palavra? Pra mim, por quê? Porque fica claro que o poema, ele vai estar negando a existência do Criador, né? Ele vai subestimar o mais velho, igual vocês estão lendo aí, que tá na nossa tela. Mas, ao mesmo tempo, ele vai deixar claro que ainda existe o chamado. Pra mim, Jota, vai ficar claro como? Pela intuição, pelo amor, pelo risco. É a criação do poeta. É o que ele precisa para desenvolver a sua obra. Então, por isso, eu tô fazendo uma questão de vestibular que, vamos supor, vai pedir para analisar por que o chamado é importante e tem uma alternativa lá que tá destacando. Intuição, amor e risco. Pra mim é isso. Porque é tudo que o poeta precisa para criar. Mas, de novo, gente... É extremamente pessoal você analisar poema, extremamente. Uma pessoa pode vir aqui e falar, viu, tá errado isso aí. Quem falou que Carlos Drummond queria passar isso? E vai ficar elas por elas, entendeu? Porque
É muito injusto colocar poema no vestibular, eu acho. Mas assim, vamos falar de Clara Enigma por cima, sem falar dos poemas agora. O Chamado foi meu favorito, mas tem outros que eu gostei também. Carlos Drummond se apresenta como se tivesse irritado. E tem o próprio poema da Oficina Irritada, né? Não é pra entender, é pra você ler. Pode colocar a Oficina Irritada aqui na tela também, João, por favor. Vamos entender. Por que o Drummond tá irritado? Né? Viu? É igual eu já falei, tá ficando redundante, porque vocês têm que entender. Aqui não é a obra que as pessoas mais gostam do Carlos Drummond de Andrade, mas talvez seja a mais necessária. Porque todo mundo se uniu e falou que ia fazer uma coisa e fez totalmente outra. Olha a perseguição que Getúlio sofreu. A gente pode divergir sobre ele sendo ditador, sobre a ditadura dele, sim. Mas, gente, o que fizeram com este homem na sua segunda passagem resultou no seu suicídio. Então o Drummond, ele tá irritadíssimo, ele tá possesso, ele tá vendo que as pessoas falaram que cada um segura na mão de todo mundo e ninguém segurou em nada. A gente voltou com os mesmos hábitos, falando de brasileiro, então é mais intenso quando a gente pensa nisso, né? Nessa falta de empatia. Então é isso que tem que ficar claro. O Drummond tá irritado, ele escreve 42 poemas que ele não tá nem aí se você vai entender ou não. E às vezes ele nem queria que você entendesse. A Oficina Irritada tá claro pra gente. Não é pra entender, é pra ler. Basta. Gente, por que essa irritação? Por que uma coisa tão forte? Principalmente falando de poema, se eu fosse vocês, eu me agarraria muito ao contexto histórico de 1951, tanto no Brasil quanto no mundo. Porque já que a interpretação é extremamente pessoal, imagino que vai caminhar para este lado dentro do vestibular, tá bom? Mas eu adorei Clara Enigma. Eu li numa tarde, assim, os 42 poemas, eu gostei bastante. Mas reconheço, não é fácil. Tem que ter paciência, tem que ter cautela. Você vai achar chato, você vai achar tedioso, você vai achar tudo de ruim. Mas é bom. Eu juro que é. Mas poema é pessoal, então não tem spoiler dessa obra, só tem força. Você consegue, tá bom? Até o nosso próximo. Se inscreve, curte e compartilha. Tchau!